Boa noite a todos. Um feliz sábado a todos vocês que vieram mais uma vez à casa de Deus para honrar e glorificar o seu nome. Como é bom estarmos mais uma vez. Que correria, né, meus queridos? Como é uma correria, mas que prazer é estar aqui depois que a correria passa. Deixe-me falar. Hoje nós vamos fazer, vocês viram que as mulheres fizeram cada dia um pouquinho. Mas para ter essa simples semana, eu queria que vocês soubessem a quantas mãos elas são feitas. Ela foi feita, não foi a uma, nem duas, foram muitas mãos que se envolveram. Então, eu gostaria de chamar todas as mulheres que participaram do louvor, que participaram aqui na frente todos os dias, as mulheres que vieram aqui todas as noites, eu gostaria de chamá-las aqui à frente agora. Por favor, vamos? Sem vergonha nenhuma. Vamos lá, mulherada. Podem vir. Não interessa se é bastidor, se é na frente. Aliás, quem fica nos bastidores, às vezes, trabalha bem mais do que quem fica à frente. Eu sei. Jaque, por favor. Mais alguém? Olha aqui, eu vou ficar aqui, né, para eu não ficar... Ainda bem que eu estou de salto, Jaque, senão ia aparecer uma anãzinha perto de você. Olha aqui, ó. Olha lá, olha lá. Aqui, ó. Mas também é modelo, então eu não sou modelo, eu sou normal. Aí, deixa-me falar. Parabéns. Que Deus derrame as mais ricas bênçãos. Quem é que não veio? Fernanda, o voz de ouro, por favor. Todos os dias a gente sabe que nós mulheres temos uma carga dobrada. A gente é fora, é dentro, em todo canto está lá a mulher envolvida. Se tem uma comidinha, tem mulher envolvida. Se tem uma decoração, tem mulher envolvida. Se tem uma criança que chora, tem uma mulher envolvida. Se tem um som, tem uma mulher envolvida. Se tem uma pregação, tem mulher envolvida. Sabe o que isso significa? Se tem costura, tem uma mulher envolvida, que for duas, que trabalharam. Amanhã vocês vão ver o trabalho das mãos aqui. Amanhã vocês vão ver. Se eu fosse vocês, eu não perderia por nada. Então, tudo isso, sabe o que isso significa? Que nós temos um lugar na obra de Deus. Amém. E nenhuma outra pessoa pode cumprir o nosso papel. Está vendo? A gente precisava de cada uma de vocês estando aqui. Eu vou aproveitar agora, eu mandei um recado para Jaque. Ela disse que foi a primeira semana de oração, né, que ela fez. Eu falei, misericórdia, menina. Se foi a primeira, o que Deus vai fazer com você quando for a 20ª, a 30ª? A primeira, irmãos. A menina mandou bem a semana inteira. Então, louvado seja Deus. E eu vou falar, a Lu é uma descobridora de talentos. Ela fica só assim, ó, ela não fala nada, só fica cheirando assim. Ai, aquela Margarete, aquela, a gente põe nisso, a gente põe naquilo e sempre dá certo. Sabe por que dá certo? Porque Jesus que sopra no ouvido dela. As mulheres que Ele quer. Se você não está aqui, eu convido você a pegar a obra do Senhor nas mãos e trabalhar por Jesus. Porque é muito bom trabalhar por Jesus. Então, mais uma vez, louvado seja Deus pela vida de cada uma de vocês. E que os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas. E um dia, no céu, nós veremos os frutos
das noites sem dormir, né, dona Elide? Do cansaço, da correria, né, Lu? Corre para cá. Mas agora eu estou no intervalo, não dá para falar, mas daqui a pouco eu já falo com você. E é assim o dia inteiro na correria. Mas valeu a pena. E amanhã vai ser um final que vocês venham e vejam. Muito obrigada, minhas queridas. Podem sentar. Gente, ela falou de todo mundo, mas ela está por trás de tudo também, viu? Ela movimenta. Louvado seja Deus também pela vida da Margarete. Vamos cantar a tema. Vida que eleva, somente o fruto do Espírito Santo. Plantado, para que apareça. Coloque-se de pé, você já aprendeu. Penúltima vez que nós vamos cantar. Cantaremos mais uma vez amanhã. Forte, bonito, é uma oração. Estou aqui, Senhor, tua graça me salvou. Estou aqui, Senhor, tua graça me alcançou, salvo fui então, pelo teu amor, quero frutificar o que plantaste em mim, uma vida que eleva meu coração pra perto de ti. Quero ao mundo demonstrar tuas virtudes, Senhor, e viver uma vida de louvor, uma vida que eleva meus pensamentos ao mais alto céu. Dá-me o Santo Espírito e transforma meu ser. Tua presença é tudo que eu anseio ter. Amém, amém. Agora aponte, falando para Jesus, eu quero frutificar o que foi plantado. Possamos pregar essa mensagem para quem tem sede e fome. Quero frutificar o que plantaste em mim, uma vida que eleva meu coração pra perto de ti. Quero ao mundo demonstrar tuas virtudes, Senhor, e viver uma vida de louvor, uma vida que eleva meus pensamentos ao mais alto céu. Dá-me o Santo Espírito e transforma meu ser. Tua presença é tudo que eu anseio ter. Tua presença é tudo que eu anseio ter. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos. Agradecemos porque chegamos ao final de uma semana, com certeza para todos aqui, como os tempos estão muito, muito corrida. Mas nós já agradecemos pela graça de estarmos na tua casa, abrindo o sábado de maneira especial. Agradecemos por essa semana tão inspiradora, que nos faz realmente pedir que o teu Santo Espírito frutifique em nós.
Seja, Senhor, conosco, com essa mensagem, com tudo que acontecer aqui. Nós viemos entregar o sacrifício em adoração e gratidão. Dá-nos o Santo Espírito e transforma o nosso ser. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Chegamos no momento do nosso sorteio. Peguem os seus números, estejam atentos ao chamado. Se você for o sorteado, levante a mão que as meninas vão entregar o brinde para vocês. 80. Próximo. 33. Próximo. 26. Você, filho? Vai lá, aqui, ó. Próximo. 42. Próximo. 32. Aqui. Próximo. 59. Aqui a Valdir. Próximo. 57. Aqui a Cleide. 37. Próximo. 25. Lá no fundo, o Anderson. 19. Próximo. 22. Lá no fundo. Próximo. Acabou? Acabou. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, tem o sorteio da Bíblia. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, Maria Madalena e outras mulheres. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo João, a quem ele amava, disse para sua mãe: "Aí está o teu filho", e ao discípulo: "Aí está a sua mãe". Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Quando tudo parecia perdido, ela permaneceu. Por quê? Por que, Senhor? Eu pensei que tudo seria diferente. Eu não entendo. Mas eu não vou te abandonar. Maria, permaneça até o fim. Mesmo sem entender, eu fico. A fé verdadeira não depende de explicações, mas de fidelidade. Se todos forem, eu ainda ficarei.
nosso desejo. Se todos forem, nós ainda ficaremos, permaneceremos com Jesus. Hoje nós vamos fazer algo diferente. Eu gostaria que você pegasse o seu celular na mão. Nós normalmente pedimos para que não pegue o celular na igreja, né? Para que não nos distraiamos. Eu gostaria que você abrisse o seu WhatsApp e mandasse uma mensagem para uma pessoa dizendo que nós vamos orar por ela neste momento. Pense numa pessoa, o meu já está até aqui aberto. Mande e diga para ela: estamos ou vamos orar por você agora. Pode ser mais de uma pessoa, pode ser no grupo da família. Estamos orando por todos vocês. Pense também numa pessoa especial que Jesus faria toda a diferença na vida dela. Ela ainda não sabe, mas Jesus faria toda a diferença na vida dela. Eu já mandei para várias aqui, ó. Enquanto os outros estão terminando, eu vou abrir a arca. Se você quiser colocar o seu pedido, você pode colocar rapidamente. Depois você volta para o seu lugar, que nós vamos continuar aqui ainda. Rapidinho, coloquem o seu pedido aqui se você quiser. Não solte o seu celular. Eu vou pedir nesse momento que, por gentileza, todas as luzes sejam apagadas. Todas as luzes da igreja sejam apagadas. Por gentileza. Essa também, por gentileza. Depois a gente acende. Consegue apagar esse refletor ou não? Depois dá problema. Ele não acende depois? Tá. Eu queria que você pegasse agora o seu celular e ligasse a sua lanterna. E erguesse a sua lanterna. A sua oração é isso na vida de uma pessoa. A sua e a minha oração significa isto. Ela mostra o caminho, ela aponta para a luz, ela aponta para Jesus, o único Salvador. Ela aponta para aquele a qual nós nunca podemos abandonar. Aconteça o que acontecer, a nossa luz, ela tem que estar assim. E a nossa oração faz isso. Ela traz luz para a vida daquele que recebe. Você sabia que é por conta da sua oração que Jesus pode trabalhar na vida da pessoa que você mandou a mensagem? Porque muitas pessoas não querem. Mas por amor a você e por atender a você, Ele vai trabalhar na vida dela. Por amor a você, Ele vai atender esses pedidos que estão aqui. Pode segurar assim para não cansar sua mão.
E nós vamos orar agora, Senhor Jesus. Estamos aqui como pontos de luz nesse mundo. Que todos vejam a luz dentro de nós. Mas não uma luz que é nossa, a luz que emana de Jesus. Senhor Deus, mandamos mensagens para essas pessoas. Tu sabes quem foram. Nós também colocamos os nossos pedidos aqui na arca. Mas também tem os pedidos que ficaram no nosso coração, que só o Senhor sabe, porque não temos nem coragem de escrever. Eu sei, Senhor, que Tu podes, porque Tu és o Deus do impossível. Hoje pela manhã, lendo, vi que o Senhor é um Deus que muda histórias, o Senhor é um Deus que muda situações, o Senhor é o Deus que salva. E nós te pedimos por um milagre, Senhor. Em todos os pontos da nossa vida, nós precisamos da Tua mão. Em nome de Jesus nós entregamos. Não porque haja mérito algum em nós, mas no sangue que verteu na cruz por nós, pecadores indignos. Amém. Boa noite a todos. Nada me falta, pois me guardarás, meu pastor. Paz terei no coração, quando eu deitar e dormir. Leva-me às águas tranquilas, limpa e restaura meu ser. Pai, guia-me, salva-me, ouve a oração. Preciso ser salva por Teu amor. Pai, preparas a mesa na presença das nações, qual um cálice cheio e ungido me farás. Tua bondade e graça todos os dias terei. Pai, guia-me, salva-me, ouve a
o nome do nosso Deus possa ser louvado e engrandecido eternamente. Olá, boa noite. Que bom tê-los aqui mais uma noite, sexta-feira, nossa penúltima noite. Espero que o Espírito Santo seja derramado na vida de cada um de vocês, aqueles que nos acompanham, que as bênçãos também recaiam sobre a sua vida, sobre seus familiares. Queridos, nós estamos durante os dias que nos encontramos aqui, vendo alguns recortes sobre a vida de Maria Madalena e entendendo ali como construir uma identidade firmada com propósito, uma identidade firmada ali na presença do Senhor, que é de fato o que nos interessa, não é mesmo? Temos tantas influências que esse mundo aí fora nos traz, que às vezes nós nos perdemos na nossa jornada. E aqui o intuito, então, é de resgatarmos a identidade ao lado de Jesus. Porque, como eu disse, todas as noites, o propósito aqui é evangelismo, somos missionários. Ontem nós tivemos um pouquinho a respeito de características do que é um discípulo. Como esse discípulo, esse discipulado, ele é construído. Lembram-se que Maria, ela foi liberta, não é isso? Nós vimos na primeira noite a libertação que Deus pode fazer nas nossas vidas. Uma vida que às vezes não está ali em consonância com a palavra de Deus. Deus pode nos libertar dos nossos vícios. Vícios aí que podem ser vícios espirituais, vícios materiais, entre outros. Mas além da libertação, Ele também oferece o perdão. Há recomeços ao lado de Jesus. Não há lugares que tenhamos percorrido que Ele não seja capaz de ir e nos buscar. Ele oferece o perdão e por meio desse perdão nós temos novidade de vida. E aí, depois disso, a necessidade que façamos algo, mas não para merecer a salvação, porque essa já foi concedida por meio do sacrifício expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É que é necessário que haja ação da nossa parte na construção de uma vida ao lado de Jesus, da nossa identidade espiritual. Então, ontem nós vimos como construir esse discipulado, sermos discípulos, que ir e vir à casa de Deus não é o suficiente, precisa ter entrega. O serviço é consequência de uma vida ao lado de Jesus. Ele é aquele último passo. Por amor, por gratidão, agora eu quero usar todos os meus dons e meus talentos na obra do Senhor. Isso é ser discípulo, de uma forma resumida. E hoje nós vamos ver mais um passo. A gente vai falar um pouquinho a respeito de fidelidade. E para falar de fidelidade, eu convido vocês que abram suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João. O capítulo é 19 e o versículo é o 25. Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. E a minha Bíblia diz: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Até aqui. É um pouquinho do que nós vimos na encenação. Mas para entendermos a fidelidade de Maria que permaneceu apesar das adversidades, e fidelidade é isso, é permanecer a despeito de vantagens ou desvantagens que aparentemente podemos ter. É necessário que entendamos a construção dessa jornada, dessa caminhada de Maria. E para isso, eu convido vocês a refletirmos um pouquinho em outro personagem. A gente tem feito esse paralelo todas as noites, não é mesmo? Numa quinta-feira, Jesus, após passar alguns momentos ali no cenáculo, naquela tentativa de resgatar para os seus discípulos seus últimos ensinamentos após uma ceia emblemática que ele teve ali com eles,
trazendo alguns pontos importantes, sabe, resgatando alguns pontos importantes durante toda aquela jornada de 3 anos e meio que ele teve ali com os seus discípulos. Após esse evento, após essa ceia, essa última ceia, agora eles seguiram para um lugar diferente. Eles foram para um jardim. E ali nesse jardim, conhecido como Getsemane, Jesus convidou para que 3 dos seus discípulos pudessem acompanhar. Jesus sempre tem na multidão aqueles que a gente se identifica, não é? A gente tem vários amigos, mas eu não sei vocês, geralmente a gente se identifica com um ou com o outro. E está tudo bem, porque é uma questão de afinidade, às vezes características semelhantes, vidas, né? Alguma situação que você tenha passado e que tenha se assemelhado com essa pessoa e tudo mais, não é preferência, é só uma questão ali de afinidade, características, de proximidade. E assim aconteceu também com Jesus durante o ministério dele. E sempre quando ia para algum momento ali relevante durante o seu ministério, ele chamava esses seus 3 amigos. Lembram-se quando Jesus foi ao Monte da Transfiguração, onde ele se transfigurou, onde ele teve um encontro, e novamente ele escutou a voz audível de Deus, que a primeira vez que ele escuta Deus falando foi justamente no batismo dele, quando João o batiza, ele escuta, foi a primeira vez que Jesus tinha uma atestação audível de Deus, que ele era o seu filho. E aí, ali no Monte da Transfiguração, novamente Deus se manifesta. Então, nesses momentos importantes, Jesus chamava ali aqueles que, de fato, ele poderia contar, ou ele imaginava que pudesse contar. E ali no Getsemane não foi diferente. Ele também convidou para que esses 3 o acompanhassem para algo especial. Acompanhasse para um momento de oração. Sabe por quê, queridos? Porque foi ali no Getsemane que foi a decisão. A gente vê toda a brutalidade, todo o momento cruel que foi o Calvário de Jesus, mas a decisão pela nossa salvação foi disputada ali de joelhos naquele jardim. Ali foi o momento decisivo. E Jesus precisava do apoio dos seus amigos, para que pudesse embasar junto com ele ali as suas orações, para que pudesse incentivá-lo, para que pudesse ajudá-lo naqueles momentos ali a pleitear junto ao Pai, porque era um momento importante, era um momento de dor, era um momento de angústia. E aí sabe o que aconteceu? Eles dormiram. A irmã White diz que foi um sono assim, praticamente satânico, sabe? Que eles não conseguiam permanecer de olhos abertos. Mas, se eles tivessem perseverado em oração e clamado, eles teriam se mantido ali fortes e não teriam dormido. Mas após aquele episódio, e nós sabemos bem o que aconteceu, quando a guarda, quando todos chegaram, e que Jesus foi levado, aqueles amigos, aqueles que eram próximos, aqueles que o haviam acompanhado e visto com seus próprios olhos todos os milagres feitos, eles permaneceram? Correram todos, né? Ô, gente, que difícil. É difícil precisar das pessoas nos momentos mais duros da nossa vida e você olhar para o lado e não poder contar com aqueles que você acharia que estariam ao seu lado, não é? Então, o dia que você se sentir sozinho, abandonado, lembre-se que o nosso Salvador também sabe o que é passar momentos de angústia, momentos de dor sozinho. Então, recorra a Ele. Recorra a Ele, porque Ele nunca vai te abandonar. Não importa o que venhamos a fazer. Jesus, Ele permanece. Mas todos esses que estavam ali, que haviam visto, que Ele tentava contar, né, com esse apoio, com essa presença, não ficaram, queridos, se espalharam. Jesus, ele é levado agora para a casa de Anás. Quem foi Anás? Anás, ele era um ex-sumo sacerdote. Lembram-se quando havia sido instituído o sacerdócio e ali havia sido separado, então o sumo sacerdote era aquele que ia oficializar uma vez ao ano no templo, no Yom Kippur, no dia da expiação,
tão somente o sumo sacerdote tinha competência, autorização para entrar no lugar santíssimo. E ali era feito o dia da expiação, era uma forma das pessoas entenderem antes da cruz como era feita a remissão dos pecados. Era como se fosse um cheque pré-datado, né? Que foi ratificado lá na cruz quando Jesus se entregou. E ali Anás era um ex-sumo sacerdote, mas ele ainda exercia uma influência grande ali naquela nação. Tanto que, ao invés de levarem até Caifás para o julgamento, levaram Jesus, a turba, os soldados, levaram ele até a casa de Anás e lá começaram um julgamento que de justo não tem nada, nem a nomenclatura. Foi totalmente injusto, preparado, com inveja, com rancor, para que, de alguma forma, conseguisse calar a voz daquele que estava trazendo um olhar diferente às tradições judaicas, às tradições humanas. Sabe por quê? Porque quando, muitas vezes, as pessoas falam aquilo que está coerente com a palavra de Deus, mas vai de encontro, contra, na verdade, a nossa vontade pessoal, a gente fica um pouco irritado, né? É a tendência do ser humano, é a tendência da nossa natureza pecaminosa, infelizmente. E aqueles judeus não gostavam da posição de Jesus, que vinha trazer um evangelho novo e que, na verdade, não tinha nada de novo. Ele vinha falando a respeito de amor ao próximo, amor a Deus, necessidade de colocarmos Deus no primeiro lugar, deixarmos o nosso egoísmo de lado, termos uma vida transformada e centralizada no assim diz o Senhor. Mas talvez eles tivessem algumas perdas e eles não estavam preparados ainda para essas perdas. E ali, durante aquele julgamento, 2 dos seus discípulos, daqueles que haviam fugido lá do Getsêmani, agora entraram ali. Primeiro, um conseguiu entrar porque foi reconhecido que ele fazia parte ali da turma de Jesus. João conseguiu entrar e conseguiu também autorizar a entrada de Pedro. João, ele foi lá dentro e não foi negada a entrada dele, porque eles queriam que, de alguma forma, um dos seus discípulos pudessem presenciar e, quem sabe agora, espalhar para os demais de uma forma amedrontá-los, para que cessasse aquela propagação das pregações, né, de tudo aquilo que Jesus havia construído, daquela paz, daquela serenidade, para que os judeus pudessem voltar a praticar aquilo que sempre foi praticado. E agora João ficou ali acompanhando e Pedro ficou mais afastado no pátio. Pedro, ele não queria ser descoberto, mas quando a gente anda um pouco com alguma pessoa, a gente acaba se assemelhando, né? Tem pessoas que falam que eu e Camila somos irmãs. Eu falo assim, Camila, antes tivesse, né? O olho azul desse jeito, a gente não tem nada. Eu falei, nem a cor do cabelo está parecendo mais. Mas é porque a gente acaba absorvendo características de quem a gente convive. Já falaram para vocês que às vezes você olha para um casal e você fala assim, gente, vocês parecem irmãos. Mas é porque a afinidade é tão grande, o convívio é tão grande, há uma proximidade tão genuína, que a gente acaba absorvendo essas características, acaba trazendo muito dessas características, e ali não era diferente. Pedro tentava se esconder, mas uma pessoa olhou e falou assim, conheço você. Você é um dos que andavam com ele também. Aí Pedro, amedrontado, logo falou, de forma alguma, não sou eu. E aí sabe o que aconteceu? O galo cantou. E essa questão do galo aí tem uma corrente que diz que possivelmente fosse o sonir, né? o barulho de uma trombeta, porque havia trocas de horários em horários, tinha trocas da guarda romana, e era uma forma, então, de anunciar essa troca, e possivelmente tivesse sido isso, né? E não aí um galo, naturalmente. Mas, enfim, isso não muda em nada, o fato é que o galo cantou a primeira vez, Pedro se apercebeu, se manteve ali, tentando ainda se esconder, tentando se esquentar naquele pátio. E novamente olharam para ele, porque ele ainda tinha características de quem andou com Jesus.
E falaram, sim, você é um daqueles que andava com ele e um dos seus discípulos. E ele, não, eu não sou. E novamente tentando ali se misturar com a multidão, mas é impossível a gente se misturar quando a gente tem características de quem anda com Jesus. As pessoas conseguem perceber, queridos. Eu não sei como, mas elas vão olhar para você e vão ver que há algo diferente. Há um brilho diferente, uma fala diferente, uma entonação diferente, uma forma de resolução de conflitos diferente. Porque você tem andado com Jesus. Você tem absorvido o brilho, as características de Jesus. E ali, mais uma vez, olharam e falaram, Pedro, você não é aquele que andou? Você não é aquele que cortou a orelha de Malco, do soldado? Eu te reconheci, eu te vi. E aí ele, mais uma vez, tentando dissuadir, e cumpre-se ali o que Jesus já havia antecipadamente orientado Pedro. Jesus já tinha tido essa conversa com Pedro e já havia orientado que Satanás estava circundando a vida dele e que, de alguma forma, estava tentando fazer com que ele fosse sacudido, peneirado. Mas Pedro não deu muita atenção para isso, queridos. Eles estavam com um olhar tão fito, um olhar tão fixo, na certeza de que seu mestre seria ali instituído rei e colocaria por terra toda a aflição que aquele império romano estava trazendo ao povo, que eles não aceitavam que Jesus iria morrer e que o reino dele seria instituído de uma outra forma. Tanto que, por vezes, eles deixavam de escutar as orientações de Deus e começavam a discutir entre eles quem seria o maior no reino que seria instituído. Quais os lugares que eles ocupariam, porque eles ainda não haviam entendido qual era o propósito do Senhor. E ali cumpre-se, então, o que Jesus já havia orientado Pedro, antes que o galo cantasse. 2 vezes, Pedro, você me negaria 3 vezes. E sabe, a irmã White diz que nesse momento, Jesus, que estava lá, sendo julgado, que estava lá dentro, sendo massacrado por um julgamento totalmente injusto, diz que o olhar dele, compassivo, agora encontra o olhar de Pedro, que estava lá no pátio, envergonhado, porque ele não conseguiu ser fiel. Fidelidade, queridos, é resultado de escolhas feitas antes das circunstâncias. Fidelidade, a gente não consegue exercê-la no momento em que estamos passando pela provação. Fidelidade é construída numa relação dia a dia. É posicionamento, é escolha, é construído antes do momento decisivo. Precisamos antever a situação e não passarmos pela situação e aí tentarmos ser fiéis. E aí, em paralelo a essa situação, Pedro, agora envergonhado, ele foge dali. A gente sabe a história, né? O julgamento continua, depois Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote da época, que era Caifás. Pedro, ele volta para o jardim. Lá no jardim onde Jesus, ajoelhado, rogava em prol dos seus, em prol da sua vida, em prol de tudo aquilo que deveria acontecer, é para esse mesmo lugar que Pedro volta. Jesus ali conseguiu a vitória. Pedro volta para aquele lugar derrotado. Que paralelo, que contraste, não é mesmo? Mas aí agora a gente tem uma segunda personagem nessa história. A Bíblia e o Espírito de Profecia não revela como foi que Maria e as outras mulheres culminaram lá na cruz, como nós vimos na encenação. Mas de fato é que elas estavam sempre antenadas no que estavam acontecendo. Sabe por quê? Não é porque eram mulheres. Aqui não tem uma segregação em grau de importância de homens ou mulheres. Para Deus temos a mesma importância, apenas com competências diferentes. E aí sim tem essa união, né? Diferente do que é pregado, empoderamento feminino ou feminismo, isso daí é teoria satânica.
O homem não é melhor do que a mulher, nem tampouco a mulher melhor do que o homem. Somos diferentes, características diferentes. Deus nos criou para que haja um complemento, completude na união, e não que haja uma concorrência. E essas mulheres, talvez, pela questão da sensibilidade que tinham, elas estavam mais suscetíveis a escutar a voz de Jesus? A gente não sabe, talvez sim. Mas o ponto é que todas as noites nós vimos a construção do caráter de Maria. E aí agora a gente percebe, então, o resultado da fidelidade de Maria. Quando muitos fugiram, Maria permaneceu. Ela escolheu permanecer porque ela construiu um relacionamento com Jesus dia a dia. Ela não reagiu numa situação. Ela apenas desenvolveu e agiu ali diante daquilo que ela já estava buscando. Um relacionamento intenso, intencional. Ela foi liberta, ela foi perdoada. Ela entendeu que era discipulado, ela se mantinha ali. A gente lembra que nós vimos isso? O paralelo entre Marta e Maria. Marta queria servir, mas servia de uma forma vazia. Maria adorava, Maria buscava, Maria se debruçava. E depois ela servia, porque o serviço é importante, mas serviço sem comunhão não tem uma posição de relevância no reino de Deus. Mas também uma comunhão sem serviço é vazia. É preciso que haja os dois. Dentro de um equilíbrio, Jesus precisa ser buscado, precisa ser adorado, mas há serviço a ser feito. Há pessoas a serem alcançadas. Queridos, seguindo para as nossas considerações finais dessa noite, passamos dias aqui construindo, por meio de características da vida de Maria Madalena, características que nós podemos aplicar para as nossas vidas, porque nós estamos em momentos tão difíceis, em que o mundo tem gritado de todas as formas, doutrinas totalmente contrárias à palavra de Deus. Momentos que nós precisamos nos debruçar na palavra de Deus e entendermos como devemos agir diante de cada situação. Pedro, ele teve um momento de reconciliação com Deus, sabe por quê? Porque Jesus perdoa e vai perdoar sempre quando há genuíno arrependimento. Nós não estamos aqui para julgar Pedro. Deus é quem nos julga. Nós só estamos aqui para entender que mesmo um homem que andou 3 anos e meio, ele andou 3 anos e meio com Jesus, ele conhecia. Pedro fazia parte do grupo seleto, Pedro era um dos 3. Pedro viu, presenciou, escutou a voz no Monte da Transfiguração. Pedro viu Jesus andando sobre o mar da Galileia. Pedro viu transformação de homens, surdos ouvindo, mudos falando, cegos vendo, paralíticos andando. Pedro viu tudo isso, queridos, mas não foi suficiente para ser fiel quando ele precisava ser. Sabe por quê? Porque estar não é o mesmo que ser. Às vezes estamos presentes aqui, mas ainda não somos de Jesus. Ainda não fomos transformados. Precisa ter uma construção de relacionamento. Precisa ter uma entrega. Precisa ter serviço unido com comunhão, com transformação. Mais do que seguir, nós precisamos nos relacionar com quem estamos seguindo. A fidelidade ela vai acontecer de forma natural, mas quando há construção de relacionamento, porque senão, queridos, nós vamos fazer como Pedro, fugiremos também. Então não julgue ele. Construamos um relacionamento profundo, autêntico e verdadeiro com Jesus. Mas mesmo quando nos faltar fidelidade, que bom que
Jesus, ele nos entende, nos perdoa, e nele há fidelidade, porque ele é fiel. Independente do que façamos, dos erros que cometemos, ele se mantém fiel. Então apodere-se dessa promessa para a sua vida. Reflita nessa música que será cantada. Entregue ao Senhor tudo aquilo que ainda precisa ser reconstruído, tudo aquilo que precisa ser deixado. É o meu desejo e minha oração. Mesmo que eu duvide, mesmo que eu questione, ou te abandone, és fiel. Mesmo que eu me perca, mesmo que eu esqueça o som da tua voz, és fiel. Sabes das lutas do meu coração. Toma meus medos e a minha aflição. Me ensina a crer sem ver o amanhã. Me ensina a viver o que sei sem temer. Tu és fiel, és o mesmo hoje, ontem, para sempre. Tu és bendito, Senhor. Eu entrego a minha vida em teu altar. Tu és fiel. Mesmo que eu fuja, mesmo que eu maldiga o som da sua voz, és fiel. Mesmo que eu permita que a ansiedade me domine, sei que és fiel. Sabes das lutas do meu coração. Toma meus medos e a minha aflição. Me ensina a crer sem ver o amanhã. Me ensina a viver o que sei sem temer. Tu és fiel, és o mesmo hoje, ontem, para sempre. Tu és bendito, Senhor. Eu entrego a minha vida em teu altar. Tua bondade se estende por 1000 gerações daqueles que amam e seguem a ti. E eu me apego às promessas daquele que rege o universo. Nunca mudou ou mudará. Tu és fiel, és o mesmo hoje, ontem, para sempre. Tu és bendito, Senhor. Eu entrego a minha vida em teu altar. Tu és fiel. Eu entrego
Amém. Amém. Oremos. Amado e bom Deus, Pai, nós queremos agradecer por Tua fidelidade. Queremos agradecer pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor. Despeça-nos em paz, em segurança, aos nossos lares. Isso tudo nós te pedimos, nos méritos expiatórios de Cristo Jesus. Amém. Chegou o momento, depois desse banquete que nós tivemos espiritual, depois desses momentos de oração, de louvor, temos aqui quantas pessoas, ô Lu? Deu mais ou menos, Carol? Quanto? 30. Não, sim, mas que vieram todos os dias. Fiéis. Olha lá a cara da Cleide, ó. Ela está humildemente orgulhosa por isso, olha lá. Nós vamos agora sortear quem vai. Essa Bíblia, ela é quentinha, acabou de sair do forno, porque ela está numa linguagem atualizada. Vamos lá, Jesus, que seja a pessoa que vai estudar a Bíblia, hein? Ó, é o compromisso, hein? De estudar. Fernanda. Oh, minha querida, vem cá, voz de ouro. Vem cá. Vem cá. Agora é um compromisso que você tem diante da igreja de estudar. Está numa linguagem bem gostosa, maravilhosa para você estudar. Fiquei muito feliz que você ganhou. Muito feliz. Viu? Olha lá, vamos lá. Um abraço. Esse choro é de alegria, de emoção. Tá? Nós agradecemos a todos vocês que vieram, que participaram. Jaque, cadê a Jaque? A coitadinha da Jaque está lá fora esperando. Mas todos vocês, que Deus abençoe e que amanhã estejam aqui. Amanhã vai ter uma parte inesquecível. Estejam aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.